E a gente tem uma longa história aí de trabalho junto. De 4 anos atrás, o Bruno olhou pra gente e falou, tô precisando de uma agência aqui, não quero a galera que... As grandes, eu quero alguém que consiga me atender bem. E a gente começou uma relação muito legal. E são vários projetos, e várias parcerias e vários conteúdos gravados. Talvez o Bruno foi a pessoa que a gente mais gravou o podcast junto com a Ambev, junto com o pessoal. Legal. E entrando no seu doutorado, né? Sim. Onde que é? Como que tá sendo? Cara, eu tô há 2 anos, fiz as disciplinas já, tô na parte de pesquisa agora. E é exatamente o que eu falei, assim, cara, como é que a empresa constrói um novo negócio? Hoje a gente vive, especialmente aqui em Santa Catarina, o boom das startups, né? E isso vai só crescer. A gente já viu acontecer em diversos setores, mas tem setores que ainda nem foram, entre aspas, disruptados. Não gosto mais dessa palavra, mas acho que explica bem, pelas startups. E, ao mesmo tempo, você vê a grande empresa com muita dificuldade de se reinventar. Quando você vai para a academia, vai estudar um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, você começa a perceber alguns fatores muito parecidos. O primeiro de todos é a maior parte das empresas que tenta fazer a transformação digital, que tenta se reinventar, 80% não consegue. Não quer dizer que ela vai desaparecer, que ela vai à falência. Ela só vai continuar fazendo aquilo que ela sempre fez, mas ela tem uma limitação de crescimento. E no mundo que hoje, quando você olha as maiores empresas do mundo, todas, tirando a Saudi Aramco, pegando as 10 maiores, operam como ecossistemas de negócios em cima de plataforma digital, você não tem mais setor. O que significa que alguma dessas empresas pode entrar no seu setor. E provavelmente ela vai tirar espaço de uma grande empresa. E aí, olhando isso e vendo essas tendências, eu falei, cara, mas por que é tão difícil? Como é que a gente estuda? E acho que no meu cargo atual, lá na companhia, eu falei, cara, eu preciso aprender, né? Porque no fim do dia eu sou a grande empresa que precisa se reinventar. Eu não sou um empreendedor. E eu acho que tem sido muito bom, assim, somar um pouco do dia a dia com a teoria para, de fato, tentar propor alguma coisa. Não existe um playbook para toda e qualquer empresa, mas eu acho que a gente começa a olhar similaridades e começar a propor, pelo menos por setor, como que cada empresa pode se reinventar. Pelo menos boas práticas e por onde começar, talvez. E aí a gente começou ali no doutorado, eu estou sendo orientado pelo Silvio Meira. Não sei quantos aqui conhecem, mas Silvio Meira, para mim, a melhor mente de inovação do Brasil há muito tempo. Ele tem a tendência de falar dos assuntos antes deles acontecerem e depois de alguns anos acontece e fala, nossa, era só ter escutado. Bem verdade, estou um pouco atrasado no doutorado, então estou aqui correndo atrás. Mas a ideia foi entender, mas por que isso que eu estou falando de as empresas tradicionais realmente não conseguem construir novos negócios? E o que a gente constatou é que sim. E basicamente, pelo que a gente chama ali de um excesso, uma falta e um ataque. A maior parte das empresas tem um excesso de governança absurdo. Tudo precisa ser alinhado, passar por N comitês. Você tem uma baixa autonomia de todas as pessoas. E as pessoas muito de cima têm medo dessa inovação e de uma coisa nova porque é um risco, né? Exato. Eu senti muito nos papos que eu tive com as corporates e batendo papo, todas falaram exatamente isso. Não, o pessoal de cima olha para baixo, uma coisa nova. Não, isso aqui já acontece há um tempo, não mexe nas minhas gavetas. Exato. Tem aquela natural medo da mudança. Isso acontece com certa frequência, infelizmente. Tem um segundo ponto que é a falta de estratégia contínua de inovação. Tem poucas empresas que dão tempo para uma startup maturar, que realmente investe dinheiro consistentemente, que entende que inovação é um portfólio de iniciativas onde poucas vão dar certo. Aquelas que não dão certo normalmente são aprendizados para as próximas, mas aquilo que dá certo realmente paga a conta de tudo que deu errado. A cabeça de um investidor de startup ou de uma grande empresa deveria ser muito parecido. Eu faço muitas apostas confiando na matemática. Então, isso acontece. E, cara, quando você não tem estratégia contínua de inovação, é muito parecido com regar a planta. Se você não faz todo dia, a planta vai morrer. Não adianta virar e falar, reguei 2 dias e esqueci 5. Não funciona. E não adianta um regar a planta e os outros estão jogando sal, né? Exato. Tem que ser um movimento coordenado de grande empresa. E eu acho que falta muito essa dinâmica.
dinheiro para inovação normalmente em grande empresa aparece quando a empresa está muito bem e desaparece quando a empresa está mal. Talvez seja a primeira linha. Todo mundo vai falar, não, mas para agora não, vou focar no curto prazo, não dá. Só que você está comprometendo o médio e longo prazo, né? Talvez essa conta seja muito cara. Pensam muito como custo ainda, né? E pouco investimento. Estava em contato com uma grande corporação para fazer um plano de reputação forte, assim, em cima de inovação, usando startups. Isso no final do ano. No começo do ano estava fechado, tudo certo. No começo do ano as vendas diminuíram. Não, agora segura um pouco isso aí, porque acho que tem que focar um pouco mais no core business aqui. Então, acho que esse é um exemplo prático do que aconteceu e acontece. Exato. E aí, acho que o terceiro fator que a gente identificou é o executivo, esse mesmo que você falou que tem medo, ele precisa autorizar o ataque de margens. Ele precisa autorizar que o novo negócio, que a startup ataque o negócio principal. E é bom que isso seja feito dentro de casa, porque senão alguém vai fazer fora. E aí você está perdendo o market share, você está perdendo a receita, você está perdendo o lucro. Então, esse executivo ele não autoriza, porque os incentivos são muito alinhados ao curto prazo. E aí, voltando à história lá do começo do podcast, né? Pensa na história do Nubank. Você, em 2013, teve um colombiano que chegou no Brasil e, cara, eu nem sei se ele sabia falar português, mas ele identificou um problema, construiu uma solução, viu que essa solução resolvia um problema, isso muitas vezes é importante e às vezes os empreendedores esquecem, porque às vezes as pessoas querem só criar a solução, mas não checa se resolve. Olhou que essa solução podia ser uma empresa. Cara, em 8 anos, ele foi avaliado como o banco mais valioso da América Latina em algum momento. Só que essa história por si só ela é muito legal, mas a história de por que os grandes bancos não fizeram nada nem parecido é muito doida. Sim. Imagina que qualquer grande banco no Brasil tem tecnologia, marca, tem canal de distribuição, tem até o cliente ali já. E tem um cliente insatisfeito muitas vezes. Muitas vezes, e não consegue fazer. Você fala, mas por quê? E aí é fácil, né, de você entender. É porque em algum lugar, na liderança, alguém optou por continuar do jeito que estava e não, entre muitas aspas, perder tempo construindo uma jornada diferente, um produto diferente. Então, isso faz com que as empresas fiquem muito engessadas. E você não tem mais opção, né? Eu sempre falo com as pessoas com quem eu converso ou que de alguma forma eu dou mentoria. Cara, se você precisa convencer a empresa que você está sobre inovação, não perde nem seu tempo, vai embora, pede demissão. Assim, porque não tem futuro. Sim. Pode durar mais 1, 2 anos, mas assim, não fica mais tempo lá. É uma empresa que não vai crescer. E aí você entra num risco muito grande para a sua carreira, entendeu? Acho que tem... E hoje, ainda mais, você tem muita coisa legal. Sim. O mercado está muito sexy, né? Tá. E a gente quebrou alguns paradigmas de ter segunda, terceira carreira. Hoje eu mesmo, cara, eu faço advisor de algumas empresas, eu dou aula, eu faço algumas palestras. Eu acho bom, entendeu? E acho que é bom para mim e é bom para a empresa que eu tô. E muito bom para o mercado também, né? Também. Tem um cara que está vivendo no dia a dia. Eu estudei numa universidade federal. Cara, se eu tivesse um professor de mercado ali, acho que seria completamente... Eu teria dado uns hacks de vida muito maior. Então, ter alguém no mercado ali é muito bom. Você antecipa o futuro, né? Você tem alguém ali que já olhou para frente, já viu e fala, garoto, vai por cá. Não vai por aqui não, que eu já tentei 5 vezes, quebrei a cara. Então, assim, eu vou salvar o seu tempo.